Esse é o Repercuta Podcast, eu sou Jade Tavares, mais um episódio que você conhece mais de perto, seja um tema, um artista, algum contexto histórico ou o que quer que seja. Nesse episódio, meu convidado é o Vitor Marcellos, ele que é músico profissional, baterista, técnico de áudio, produtor musical e também produtor musical. É um prazer receber o Vitor por aqui, espero que você goste desse episódio. Tenho até que destacar como é que conheci o Vitor. A depender de quando você estiver ouvindo esse episódio, isso já aconteceu, que eu vou contar agora. Eu estou preparando um episódio sobre a história das baterias Pinguim. E aí nas pesquisas, se você estiver num futuro muito distante ouvindo esse episódio, você vai saber que o episódio sobre a Pinguim já saiu, com a participação também do Vitor. Mas nas pesquisas, fazendo contatos com pessoas ligadas à marca, ligadas à história das baterias Pinguim de alguma forma, eu cheguei até o Vitor e foi muito massa. Ele contribuiu de forma muito especial com o episódio. Agradeço mais uma vez também aqui ao aceite do convite por parte do Vitor. E aí também surgiu a ideia da gente gravar esse episódio falando um pouco da trajetória pessoal do Vitor Marcellos. Ele, além de tudo isso que eu já falei, ele também coleciona baterias vintage. Passando rapidamente sobre o histórico dele, ele é de Campinas, em São Paulo. Além de músico profissional, técnico de áudio, baterista, produtor musical e colecionador de baterias, ele também comanda o estúdio 601 em Campinas. O Vitor é conhecido pela sua versatilidade, isso porque ele esteve presente como músico ou técnico de áudio, ou até produzindo em artistas dos mais variados gêneros. Eu vou listar aqui rapidamente para vocês terem noção. O Vitor já trabalhou com Thiago do Espírito Santo, Fernando Rosa, Elizabeth Viana, o Márcio Maresia, Kid Vinil, a banda Placa Luminosa, Albano Salles, Edu Amaral, Ricardo Cury, a lenda Ayrton Moreira, para ficar entre esses. Mas tem vários outros artistas ou bandas aos quais o Vitor colaborou, seja tocando, gravando, produzindo ou até mesmo trabalhando nos shows. Fora dos palcos, ele fez uma ponta no filme Somos Tão Jovens, que retrata a história de Renato Russo. No filme ele interpreta o baterista da banda Plebe Rude. Ele gravou também diversas trilhas para teatro, para desenhos animados também. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse episódio do Repercuta Podcast. E é claro, eu não posso deixar passar que foi o conteúdo ao qual eu maratonei, ouvi bastante e já está nas minhas playlists algumas das músicas do Vitor. Eu tô falando isso porque ele tem 2 álbuns solo. Em 2009 ele lançou o instrumental Leitmotiv e em 2015 o seu segundo álbum ganhou o mundo, que é o CD Roots of Groove. Nessa conversa o Vitor também fala sobre a turnê canadense que ele participou acompanhando o bluesman Felipe Prado. E além disso, é claro, como você que acompanha aqui o Repercuta, você que faz parte dessa comunidade, você sabe do que eu sempre curto trazer, que são histórias interessantes, específicas, as quais o Vitor passou. Ele fala um pouco também do set de bateria dele e também sobre suas referências na música. Então vamos para esse bate-papo com o Vitor Marcellos aqui no Repercuta Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá, Vitor, seja bem-vindo ao Repercuta Podcast, cara, é um prazer te receber por aqui. Fica à vontade, estou muito satisfeito que você vai dividir um pouco da sua trajetória conosco. Eu queria que tu se apresentasse, Vitor, e se possível tu falar um pouco lá do início. Eu gosto sempre de trazer as origens, como é que foi teu início na bateria, a tua decisão de viver de música. Fica à vontade. Olá, Jade, primeiramente gostaria de agradecê-lo pelo convite e dizer que é um grande prazer poder participar do seu programa, viu? É uma longa história, mas basicamente o que eu posso dizer é que eu sou de uma família de músicos profissionais. Meu avô era trompetista de orquestra popular, né? Meu pai pianista. E nos anos 80, final dos anos 80, o meu avô tinha uma orquestra, na verdade que já vinha de antes, né?
Mas isso foi no ano de 88, mais ou menos, 87, 88. Uma orquestra que ensaiava onde é o estúdio 601 hoje, onde é o meu estúdio. E eram 20 e poucos músicos ensaiando todo sábado aqui na minha casa, né? E ele comprou uma bateria da orquestra, uma bateria bem simples, mas é uma bateria que ficava aqui na minha casa, né? E eu sempre acompanhava os ensaios e ficava sempre de olho no baterista. Era o instrumento que mais me chamava atenção, né? E quando a orquestra acabou, no final dos anos 80, deve ter sido em 89, alguma coisa assim, a bateria continuou aqui na minha casa. E daí o meu irmão mais velho, Jorge, que já era estudante de piano, erudito, mas que gostava pra caramba de bateria também, me dava umas dicas, meu pai também me dava umas dicas, tudo de forma muito ainda empírica, né? E quando foi em 1991, eu comecei a estudar realmente com um professor particular. Na época, o Brazinha, um baterista das antigas aqui de Campinas, bem conhecido. E como meu pai já era músico profissional, eu acompanhava de perto o que era esse ambiente de trabalho, de ensaios, de apresentações, eventos, né? E eu ia vê-lo tocar algumas vezes e até ajudá-lo, né? Eu ia até os locais, ajudava a montar equipamento e tal. Então, assim, eu fiquei muito perto desde sempre desse cenário aí, né? E logo eu decidi que eu queria ser baterista profissional, né? Acho que não tinha muita noção do que era ser um profissional de música, de todas as dificuldades que um profissional encontra, né? Mas eu decidi sim, logo cedo, que eu queria ser profissional. E comecei em 95 como baterista profissional aqui do The Roy Palm Plaza. Boa. Vitor, tu pode falar sobre o teu estilo? Eu falo na questão de tocabilidade, bateristas que são referências para você, que te inspiraram, né, de certa forma, e que com certeza tu deve carregar contigo na tua identidade, estilos desses bateristas. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. O meu estilo é uma mistura meio que grande até de influências, né, que eu recebi no decorrer dos anos, tanto daquilo que eu escutava, quanto, consequentemente, aquilo que eu passava a tocar, né? Então, fui criando o meu estilo, ou desenvolvendo o meu próprio jeito de tocar, de pensar, né? Mas, basicamente, eu posso dizer que eu tenho um lado tradicional, os bateristas mais tradicionais de orquestras, né? Dos meus ídolos, dos meus heróis, que eram Buddy Rich, Gene Krupa, Louis Bellson, Sonny Payne, esses caras. E o pessoal do rock dos anos 60 e 70, principalmente, né? Começando pelo Ringo Starr, depois Joe Bonham, Ian Pace, esses caras todos. Neil Smith, do Alice Cooper, Don Brewer, do Grand Funk. Os bateristas que tocavam com Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, Buddy Miles, os bateristas negros. E daí, mais pra frente um pouquinho, eu fui me interessar pelo Steve Gadd, pelo Vinny Colaiuta, e outros tantos bateristas dessa outra geração, né? A ideia do Estúdio 601, Vitor, como é que surgiu? Como é que tu colocou em prática? Quais foram os desafios, as dificuldades? Como é que foi o teu estalo criativo para montar o estúdio? Eu sempre gostei muito do ambiente de estúdio, desde muito novo. Eu acho que a ideia de você poder deixar um material, um registro para a posteridade, eu acho que é uma coisa que me seduz muito, desde sempre. E na casa dos meus pais, sempre houve um espaço que houvesse pelo menos um gravador simples, cassete ou de rolo, né? Mas geralmente meu pai gravava em cassete mesmo, para registrar as ideias. E houveram, em algumas oportunidades, pessoas que vieram até aqui e trouxeram seus gravadores um pouco mais profissionais e captaram, né? Alguma coisa, algum trabalho com meu pai na época. E isso me seduzia muito, eu achava incrível. E até que em 2006 eu fui gravar meu primeiro disco, né? Comecei a gravar meu primeiro disco, que é o Leitmotiv, e eu passei a ter que cuidar também da parte técnica. Não era só tocar, mas me preocupava muito com como ia ser captado, os instrumentos, os timbres e tal, microfones. E eu acabei realmente decidindo nessa época montar o estúdio, que acabou se concretizando na sequência, né? Eu montei um home studio já nesse mesmo ano, em 2006. Eu comecei a gravar aqui em casa, na casa dos meus pais, na verdade, né? E em 2011 ficou pronto o estúdio como é hoje, né?
com a estrutura física do que nós temos hoje. E surgiu daí a ideia, né? Porque realmente eu gosto muito do processo de gravação, do processo de criação dentro do estúdio. É uma coisa que me motiva tanto quanto a bateria. Em 2010, eu fiz um primeiro curso de áudio digital, onde eu fiquei por alguns meses estudando. Em 2011, o estúdio ficou pronto. E na época tinha um sócio que entrou com parte do equipamento. E em 2015 eu acabei separando a sociedade e segui sozinho, e estou assim até hoje, com equipamento cada vez melhor, cada vez mais recursos de gravação, principalmente em hardwares, coisas que eu não tinha no início, hoje eu tenho, né? E pretendo ainda investir em mais coisas. No 601, Vitor, eu fiquei curioso em saber como é que é o teu método de trabalho por aí. Se tu tem alguma história interessante no contexto do estúdio, em gravações. E, claro, te perguntar se tu costuma dar alguma atenção especial para a bateria. Eu acredito que, como em qualquer estúdio de áudio profissional que está no mercado hoje em dia, nós temos que trabalhar de forma consciente e entender que cada projeto depende de um approach diferente, depende de uma abordagem diferente. Não existe uma fórmula pronta, uma receita de bolo, mas em várias situações comerciais a gente tem que trabalhar de forma rápida, entregar o material num curto prazo, mas existem as produções onde a gente tem espaço para poder criar, para poder pensar de forma mais conceitual, não pensando só no áudio como uma forma de captar o que o cliente está fazendo, pura e simplesmente, mas contribuir de forma artística para o que está sendo feito. Contribuir e transformando o ato de gravar, mixar, editar, realmente numa etapa artística, né? Uma etapa de criação, uma etapa a mais de criação, participando muitas vezes até da composição do projeto. Então acho que é mais ou menos por aí que eu penso. A história que eu vou contar aqui, que me vem à mente nesse momento, é uma história que aconteceu comigo, como baterista, mas em outro estúdio. Eu fui gravar no estúdio do meu grande amigo Guilherme, né? É o estúdio do Sapo aqui em Valinhos, cidade próxima, um estúdio bem tradicional, antigo. E teve uma situação que eu ia gravar uma faixa para o Edu Amaral, saxofonista do Placa Luminosa. Eu levei umas 2 ou 3 caixas minhas, na ideia de escolher uma delas para efetuar a gravação. E no momento que a gente começou a escolher, eu tocava em uma, tocava em outra, e não chegava no som que a gente queria. Num determinado momento, o Guilherme virou para mim e falou: experimenta aquela caixa lá que tá no canto. Falei, tá bom. Fui pegar a caixa, e a hora que eu coloquei a mão por baixo, eu percebi que a pele de resposta estava furada, rasgada. Falei, ih, Guilherme, não vai dar certo. A pele tá rasgada. Falei, não, coloca assim mesmo. Falei, mas como? Tá rasgada. Coloca assim mesmo. Cara, eu coloquei, era o som que eu esperava, e o som que ele esperava também, e ficou. Foi a gravação feita com a pele de resposta estourada. Então, uma coisa que teoricamente é absurdo, né? Uma situação absurda. Ninguém ia prever que das 4 caixas, a escolhida ia ser uma caixa que estava com a pele estourada. Mas para a proposta, foi o que melhor funcionou. Então, por essas e muitas outras situações nas quais eu passei, momentos curiosos assim, né? É que eu penso que em estúdio tudo pode acontecer. Você tem que estar sempre com a mente aberta para receber essas alterações, essas modificações, sugestões, porque isso acontece. Às vezes você vem com uma fórmula pronta e não é nada do que acontece. Com certeza no estúdio 601 eu dou muito valor para uma boa captação de bateria, por 2 motivos. Um, que eu gosto muito, por ser baterista, acaba dando uma atenção especial. E em segundo lugar, porque eu acho muito importante a captação de bateria. Eu acho que toda boa produção começa com uma boa captação de bateria, né? Não só a captação, mas o play, né? A tocada tem que ser muito boa para começar um disco. Enquanto você não acha um som de bateria, eu acho que você não tem nada numa gravação, né? Principalmente uma gravação num contexto de rock, de pop, de banda, com guitarra, baixo, bateria, teclado. Eu acho que tudo começa com uma boa captação de batera. A partir do momento que você tirou realmente um bom som de batera, você pode começar a passar o resto. É assim que eu penso. Acompanhando artistas e grupos, dos quais eu já listei no início do episódio, Vitor, no início dessa nossa conversa, quais histórias da estrada, cara, em shows, que tu pode compartilhar com a gente?
Nesse tempo todo que eu trabalho com música, né? Foram milhares de apresentações com bandas, com artistas. Aconteceram sim, várias coisas curiosas. Vou tentar lembrar de algumas delas aqui para vocês, mas acho que as primeiras histórias que me vêm à mente são histórias relacionadas com a surpresa de estarmos, ou de eu estar próximo de ídolos sem saber que eu estava. Uma das histórias que me vem à mente aqui é uma vez que eu estava tocando numa festa de casamento e num determinado momento o pessoal da banda para a qual eu estava prestando esse trabalho, esse serviço, chegou até mim perguntando se eu poderia ceder a bateria para 2 senhores que estavam na festa participarem, né, dar uma canja com a gente, né? E um deles era o baterista, e antes que eu pensasse, né, a respeito de ceder minha bateria ou não, a pessoa se adiantou e falou: não, são pessoas profissionais, eles eram uma banda conhecida. Eu falei: que banda? Os Folhas. Daí que eu descobri que eu estava tocando na festa de casamento, né, do filho de um deles. Então foi uma surpresa muito bacana. Lógico, eles vieram tocar com a gente, depois eu continuei na bateria, eles seguiram cantando, tocando guitarra, os dois, e eu os acompanhando, e foi uma surpresa muito legal. E uma outra história interessante, que eu fui tocar uma vez num evento particular, e onde estaria o Fernando Merlino, que era pianista na época da Lene Andrade, o baixista, o Ricardo Cury, amigo meu, eu na bateria, e mais uns 2 músicos, eu acho, nessa empreitada. E chegando lá, tinha um teclado montado, tinha um piano já microfonado, a bateria eu levei na época, e tinha um teclado pequeno, já mais antigo assim. E ao questionar quem tocaria, falou: não, é um senhor que vai dar uma canja com vocês aí. E daí começamos a tocar no evento. Quando chegou no meio acho que do segundo set, alguma coisa assim, chegou o dito senhor, simples assim, chegou: olá, com licença, eu vou fazer um sonzinho com vocês aí, né? A gente pensando que seria um músico amador que iria dar uma canja com a gente. Mas esse músico amador, que eu tava achando que era amador, que ia dar uma canja com a gente, era nada mais, nada menos que o Michel Frenderson, um pianista, os maiores pianistas do país, né? E ele subiu, antes que eu soubesse que era o Michel Frenderson, ele esmirilhou o teclado, né? Tocando a La Chicoria. E daí, não precisa nem falar a minha surpresa, né? De saber que eu estava tocando com um ídolo também. E após isso eu fiz amizade com ele acabou vindo pra cá gravar. Na época nem era o estúdio pronto ainda, mas a gente gravou um EP juntos. Então acho que 2 das histórias curiosas aí, né, de surpresas positivas, de você estar no palco tocando com alguém ou próximo de alguém que você nem sabia que estava, né. Então isso eu acho que é uma coisa, logo de cara eu me lembro dessas 2 histórias aí. Vitor, tu também tem experiência como técnico de áudio, né? E como produtor. Te perguntar como é que essas áreas contribuíram para a tua carreira. Inclusive, eu falo na questão da carreira como baterista mesmo, né? Eu acho que dessa forma tu consegue potencializar, aproveitar da melhor forma tudo que tu tá fazendo na bateria, inclusive, né? Eu acho que, na verdade, a experiência que eu tive como músico, estando dentro de uma casa de músicos profissionais, né? Eu acho que me ajudou posteriormente na carreira de produtor musical. E lógico que depois a carreira como produtor dentro do estúdio passou a ajudar também na parte baterística, vamos falar assim, né? Na parte das bandas, de poder contribuir com algo mais na estrada, né? E a experiência como técnico de som também ajuda na estrada, com certeza ajuda, né? Tanto que geralmente nos projetos musicais que eu participo como baterista, eu acabo sendo o técnico de som da banda, de forma oficial ou extraoficial, mesmo que tenha um técnico da empresa, de PA, ou o técnico da própria casa noturna. Quando possível, eu procuro contribuir com alguma coisa, ajudando na passagem de som, ajudando com o conceito de microfonação, de ligações de palco, o flow, né?
todo o flow de trabalho eu acabo participando. Mas nem sempre isso é possível, né? Em várias situações não é possível. Existe um engessamento, né? Não é possível você contribuir, não é possível você alterar nada do que está no palco. E você fica restrito a seguir aquilo que é imposto, né? Praticamente imposto pelo técnico, pela empresa, por quem estiver cuidando do som, né? Mas quando é possível, eu contribuo sim, e geralmente isso faz uma diferença significativa no resultado final do som que a gente está fazendo, da produção que está sendo feita, né? E além disso, eu acho que eu uso da minha experiência de estúdio como técnico e produtor na hora de entregar o produto final como baterista, né? Eu acho que tocar bem bateria, você ser um bom músico, um bom baterista, não é simplesmente tocar a música de forma certa, mas tem a ver com a afinação certa do seu instrumento, usar os instrumentos, as baterias certas, né, para cada situação, participar de todo o acabamento final do que vai ser entregue no show, numa gravação. Eu acho que isso aí é muito importante. Mesmo eu estando fora do meu estúdio, eu acabo, na medida do possível, né, tentando otimizar esse trabalho. Agora eu queria que tu falasse um pouco, Vitor, sobre uma grande paixão tua, que foi pela qual eu te conheci, que é o colecionismo de baterias vintage. Eu queria que tu falasse sobre elas, sobre quais tu tem, quais passaram pelas tuas mãos, e enfim, como é que é a tua coleção hoje? Por influência, eu acho que do meu pai, que gostava muito de objetos antigos, né? Antiguidades em geral, principalmente carros antigos, instrumentos antigos, relógios antigos, né? Eu acabei, desde cedo, me interessando por antiguidades, por essa coisa de colecionismo, né? Mas bateria não foi uma coisa muito planejada, não. Eu simplesmente comprei minha primeira bateria antiga, uma Pinguim Gota, dos anos 60, que eu tenho até hoje. E a partir dela, aos poucos, eu fui me interessando por ter outras, né? E acho que no momento que eu comprei minha primeira bateria internacional, bateria estrangeira, vamos falar assim, né? Que foi uma Premier que eu também tenho até hoje, eu acabei não parando mais. Dessa Premier entrou a segunda Premier, e daí entrou uma Ludwig, e daí comecei a comprar peças avulsas para ela. Depois entraram outras baterias nacionais antigas, Saema, Golpe, e daí outra Pinguim, e daí Rogers, e daí não parei mais. Acho que foi por aí. Conforme eu costumo dizer, como em qualquer colecionismo, no início nós é que procuramos os objetos, né? Mas passado um tempo, a partir do momento que as pessoas ficam sabendo, né, do seu gosto, os objetos passam a te procurar. Então no início eu procurava no eBay, procurava no Mercado Livre, por baterias vintage, na época que poucas existiam disponíveis à venda, né, aqui no Brasil. Mas passado um tempo, conforme as pessoas vão sabendo, você vai divulgando esse gosto pelas antiguidades, no caso pelas baterias vintage, as baterias vão te procurando, porque as pessoas vão te indicando, né, vão te avisando e às vezes te oferecendo, que foi o caso de uma Rogers, que eu tô fechando um negócio agora, uma Rogers que está no sul do país, acho que a vida toda no sul do país, e que virá para minha coleção agora, para ficar junto com a outra Rogers. Embora minha coleção seja mista de baterias nacionais e de baterias internacionais, eu procuro sempre deixar um espaço muito especial para as baterias nacionais, porque as baterias internacionais, como Ludwig, Premier, Rogers, entre outras, elas possuem, né, grandes adeptos pelo mundo afora. Agora as nacionais não, né? As nacionais, salvo raríssimas exceções, elas só existem no Brasil. Então, como o Brasil não é um país que tem essa cultura para o colecionismo de baterias, isso é uma coisa muito recente ainda, né? Então, existe uma escassez muito grande de informações, a história se perde a cada dia que passa, e os exemplares também, né? Quantas baterias foram desmanchadas, quantas baterias foram transformadas, né? Foram descaracterizadas, e com isso, a cada dia que passa, se a gente não tomar cuidado, vão se extinguindo os modelos tão pitorescos, tão interessantes que foram feitos aqui no Brasil. Então é uma coisa que eu dou muita atenção para as Saemas, para as Pinguins, para as Golpes. Eu tenho algumas Saemas em minha coleção, tenho 5 na verdade. Tenho uma Golpe de um modelo bem especial, antes da Golpe passar a copiar a Ludwig, né? E também tenho uma Pinguim Gota na coleção. Uma Pinguim Gota com bumbo de 22 polegadas, que é meu xodó.
Sobre o teu set, Vitor, o que é que tu curte usar? Eu queria que tu dividisse isso com a nossa comunidade aqui do Repercuta. O que é que tu curte usar de dimensões de tambores, tipos de pratos, baquetas? Como é que é a configuração do Vitor Marcellos na bateria? Como eu trabalho com projetos de diferentes estilos, desde projetos com influências mais jazzísticas, bossa nova, MPB, até projetos mais pro rock and roll, pro groove, né, rock anos 60, 70, com essa linguagem, mais hard rock também, dependendo do projeto que eu participo, e também o blues, que é muito forte na minha vida, né? Eu tenho uma banda de blues, inclusive, que chama Boogie & Blues. Depende muito, mas basicamente a minha paixão são as baterias vintage, né? A grande maioria das minhas baterias são de concepção mais antiga, geralmente com bumbo de 20 polegadas para cima. Quando é uma coisa um pouco mais pesada, eu uso 22 polegadas. Quando é coisa mais leve, quero um som mais definido de bumbo, mais kick, de repente um de 20 polegadas me atende bem. E os 24 polegadas são minha grande paixão, né? Algumas das minhas caixas preferidas são a Supraphonic, 14 por 6,5, que era a caixa do Bonham, né? Que o Bonham usava. Gosto muito, muito, muito da Acrolite, também 14 por 5, da Ludwig. Tem uma Rogers Dynasonic 14 por 5, também fantástica, muito legal. Tem uma caixa feita agora pelo grande luthier Emanuel Valverde, 14 por 6,5, também uma caixa fantástica, muito legal, para várias situações funciona muito bem. Uma Pearl também, uma Pearl Brass Sensitone, 14 por 6,5 também, que funciona muito, muito bem. A grande maioria das caixas que eu uso em estúdio acabam sendo caixas mais altas, né? Lógico que sempre tem exceção, mas de uma forma geral, para gravação, principalmente, eu prefiro as caixas mais altas. As peles, isso varia bastante, mas se eu tivesse que escolher uma pele para usar para todo sempre, seriam as Imperial Coated, né, nos tambores. Na caixa, quando é caixa metálica, eu gosto de Imperial também. Quando é caixa de madeira, geralmente é Ambassador. E do bumbo, Power Stroke 3 Coated. Essa pele, para mim, é uma das melhores peles do universo. Eu acho que funciona muito bem. Quanto aos pratos, eu já tive bastante coisa de Zildjian. Já tive alguns sets com pratos Zildjian, principalmente condução e chimbal. Mas de uns anos para cá, eu tenho usado mais os pratos turcos. Eu tenho 2 sets, na verdade. Um set Istambul, praticamente completo, com exceção do chimbal. Istambul é tradicional. E tenho também um set Bósforos, do Stantomur, né, série assinada por ele, que é aquele Bósforos vermelho, muito legal, com prato de 22 polegadas, crash de 18, 16, chimbal de 14. E estou formando, ainda falta alguns pratos, mas um set mais rock anos 70, que é um set 2002, com chimbal Sound Edge de 15, um crash de 20, tem um ride também, que eu uso bastante, que é um ride Pace 1000, uma série descontinuada há muito tempo, né? Que nem era uma série top linha, mas que me dá um som bem bacana, mas que eu pretendo nesse set acrescentar mais alguns pratos aí da Pace 2002. Mas basicamente são esses 3 sets que eu tenho de pratos. Baquetas, eu uso algumas diferentes marcas, mas basicamente eu gosto de 5A, né, em situações normais, e 5B quando eu quero uma coisa mais pesada. Quando eu quero tirar um som mais encorpado, com mais punch, com mais grave, com mais peso, eu uso a 5B. Principalmente quando são menos notas e mais pesadas. Algo que eu não falei no início do episódio, mas que indico para todo mundo, para você que está escutando esse episódio, eu maratonei já, na verdade, o canal do Vitor no YouTube, é o Vintage Drums Brasil, e lá o Vitor, ele compartilha as baterias, produtos, tudo que chega para ele, faz restaurações também, mostra o antes e depois, é muito interessante. E também fala um pouco, é claro, da sonoridade daquele instrumento específico e as referências de época, todo o contexto histórico também. Fala um pouco sobre isso, Vitor. Fala um pouco sobre o canal, como é que tem sido esse tempo, desde 2020 para cá, né? Junto com o Repercuta. O Repercuta também começou em 2020 e, enfim, fala um pouco sobre o canal Vintage Drums Brasil. Então, já há uns 10 anos, ou mais até, que eu me dedico a essa coisa de restaurar baterias, né? Começou como um hobby, pura e simplesmente um hobby, e a coisa foi desenvolvendo de forma que hoje é uma segunda profissão para mim, né? Nesse tempo todo, logo nos primeiros 5 anos, algumas pessoas me cobravam disso.
Falavam, por que você não faz um canal no YouTube? Por que você não faz uma página no Face, no Instagram, né? Muita gente me falava. E agora na pandemia resolvi finalmente fazer meu canal, né? Que é o Vintage Drums Brasil. Um canal que começou de forma bem despretensiosa e ainda continua de certa forma, mas que automaticamente com o decorrer do tempo, a gente vai criando forças e vai criando parceiros, né? Vai acumulando um pouco de experiência para ir aos poucos desenvolvendo uma coisa um pouco mais profissional, né? E agora eu recebi a proposta de entrar em parceria com o Ferrugem. O Ferrugem, aquele ator que trabalhou com os Trapalhões na TV brasileira, foi muito, muito popular nos anos 70, 80 e continua trabalhando firme e forte, né, na TV, em filmes e tal. Ele é baterista, né? Um ótimo baterista, por sinal. E ele está começando a participar comigo. A gente fez um primeiro programa que é um podcast e já deixamos mais 2 programinhas prontos de demo de bateria, onde ele participa. Então agora será um parceiro novo do canal. E para mim é quase como uma terapia. Eu não me dedico diariamente ao canal, mas eu procuro pelo menos uma vez por semana postar algum vídeo relevante sobre bateria. A gente fala sobre bastante coisa, desde processo de restauração, a gente faz os episódios, né? Acompanhando o processo de restauração de alguns instrumentos, tanto de minha coleção, quanto instrumentos de clientes, né? Que entram aqui, a gente aproveita para fazer a reportagem. E tem sido um tempo ótimo. Eu posso dizer que se não fosse pelas baterias, pelos projetos de restauração durante a pandemia, eu acho que eu estaria louco, porque tá sendo ainda, mas foi principalmente no auge, no início, no auge da pandemia, uma fase muito complicada, né, para todos nós que trabalhamos com música. Eu aqui no estúdio eu fui obrigado a parar de trabalhar por um tempo, de forma, em quase sua totalidade, à distância, sem poder receber os clientes aqui, né? E nesses meses complicadíssimos, o que me salvou foram os projetos de restauração. Então foi nessa época que o canal ganhou uma certa força, uma certa relevância, mas continua ainda bem simples, bem humilde. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai trazendo conteúdo mais legal e vai ganhando adeptos, né? Vai ganhando inscritos. Eu acho que o importante é que sejam inscritos de forma orgânica e inscritos cativos, né? Pessoas que realmente acompanham, prestigiam o canal e que o canal possa ajudar a incentivar mais e mais pessoas a preservarem suas baterias antigas, a adquirirem, quem não tem, adquirir a sua primeira bateria. E envolve muita coisa, né? Envolve novas amizades, envolvem oportunidades de serviço para muita gente nesse processo todo de restauração. Então é muito legal. Eu acho que é uma coisa muito legal que tem feito muito bem para mim e agora contando com a parceria do Ferrugem também. Sobre gravações para desenhos animados que tu fez também e para o teatro. Como é que foi essa experiência para você, Vitor? Porque é uma dinâmica diferente de shows e de gravações de músicas, né, para discos, para álbuns. Eu também passei por isso no teatro também, tocando percussão, e é sempre uma experiência diferente. Fala um pouco sobre isso. Nesses anos todos, trabalhando como baterista profissional, eu tive algumas oportunidades muito legais de trabalhar como, por exemplo, no Somos Tão Jovens, aquele filme da história do Renato Russo. Eu acabei sendo escolhido para tocar no filme de forma verdadeira mesmo. Eu apareço tocando em cena como baterista da Plebe Rude, né? Eu fui chamado pelo Carlos Trilha, que era produtor do Renato Russo, tocou teclado com a Legião Urbana, foi produtor da Marisa Monte, entre muitos outros, né? E ele me chamou para ser o baterista do filme. Foi uma experiência bem bacana. E daí, na sequência, eu fiz alguns projetos, toquei bateria em algumas faixas pro CD do Jacar Elvis, que é um personagem feito por um dos estúdios que trabalharam para Galinha Pintadinha também, tão famosa Galinha Pintadinha. E é uma experiência ótima. Acho que trabalhar com música, ainda mais música que vai ser levada ao cinema ou vai ser levada às crianças, que no caso das animações, né? É uma experiência sempre muito legal. Jade, é interessante lembrar que um dos primeiros trabalhos profissionais que eu fiz como baterista foi ao lado do meu pai,
o saudoso pianista Jorge Cury Jr., numa peça musicoteatral, aqui em Campinas, do diretor Abílio Guedes. Era uma peça que misturava música e teatro sobre a história das cantoras de rádio do Brasil. Então eu tive contatos desde sempre, não é uma coisa constante na minha vida, tá? Mas de tempos em tempos eu acabo gravando alguma coisa de bateria para filme, teatro, desenho animado, alguma coisa nessa linha. E é uma experiência bem bacana. E além dos meus projetos solos, eu participei de outros projetos de outros artistas, né? Como Marcel Ziu, Felipe Prado, Beto Kobayashi, João Paulo Martini. Estou participando agora do álbum do meu irmão, que será lançado em breve. Está em processo ainda de finalização, do meu irmão Michel Cury, né, que é pianista. Nesse álbum tem participação de muita gente grande. Ayrton Moreira, Flora Purim, Bob Mintzer, do Yellow Jackets, que trabalhou com Jaco Pastorius, Buddy Rich, Bob Miritello, flautista e saxofonista, que gravou flauta no disco do meu irmão. Esse cara trabalhou nada mais, nada menos que Maynard Ferguson, Dave Brubeck, entre muitos e muitos outros gigantes do jazz. Participaram também Fernando Rosa, baixista, Thiago do Espírito Santo, Cuca Teixeira, Elder Lúcio, Mark Rodrigues de voz, entre outros grandes músicos. Então está sendo um projeto muito legal, muito grandioso, né? Envolvem grandes músicos. Um projeto muito bacana. Vitor, tu também tu participou de uma turnê pelo Canadá, acompanhando o músico Felipe Prado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o dia a dia, quais os contrastes que tu percebeu na própria rotina de shows, em comparação com aqui no Brasil, o que é que tem de diferente por lá, como é que eles trabalham. Tu pode falar um pouco sobre isso? Então, esse álbum de 2017, do Felipe Prado, foi um álbum muito prazeroso de fazer. Eu participei como baterista e como produtor, né? Foi inteiro gravado, mixado, masterizado aqui no Estúdio 601. E depois de terminar o álbum, surgiu uma oportunidade de a gente levá-lo para o Canadá. Então a gente fez o lançamento lá, passamos por 4 cidades, 5 lugares diferentes: Mississauga, Georgetown, Toronto e London. Foram essas 4 cidades que a gente tocou, né? Então foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. Tocamos praticamente todos os dias que nós estivemos lá, né? Acho que a gente chegou no dia seguinte já tinha apresentação, alguma coisa assim. E assim foi, dia a dia, saindo de uma cidade para outra. Nós estávamos acompanhados de um brasileiro que morava lá, né? Que nos deu suporte. E com uma caminhonete, cabine dupla, a gente guardava as coisas na caçamba atrás, coberto. Todo equipamento locado no próprio Canadá, a gente locava o equipamento, não levamos quase nada de fora. Tudo era locado lá. E íamos de uma cidade para outra trabalhando. Aquela loucura, né? Aquela loucura de tocar numa casa noturna, desmontar as coisas, preparar para outro dia acordar, já pegar novamente o equipamento e levar para a próxima. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E acho que 2 coisas muito marcantes aconteceram. 2 fatos muito marcantes. O primeiro deles é que qualquer lugar que você vai tocar, eles têm um equipamento muito bom. Você pode ir no lugar mais simples que for, vai ter equipamento muito bom te esperando, né? E caso não tenha equipamento, eles exigem que você leve o equipamento. Então não tem essa de chegar num bar, porque o bar não é muito grande, e você montar o som, montar a bateria e sair tocando. Não, você tem que microfonar. A bateria tem que ser toda microfonada, né? Você tem que ter um kit de microfones. Se o bar não tiver, isso já é especificado, isso já é conversado previamente para você levar um kit de microfones, né? Então isso é uma coisa, eu acho que muito legal, muito interessante. E outro fato interessante é a questão da segurança, né? Então a gente saía de uma casa noturna para outra, de madrugada, parava na beira da estrada para comer um hambúrguer e não estava nem aí, não se preocupava com roubo, com assalto, com nada, né? A segurança faz o trabalho ficar muito mais interessante, né? Fica muito mais tranquilo de você poder trabalhar na noite. E foi uma experiência ótima. Repercuta! Agora eu quero entrar nos teus discos solo, nos teus álbuns próprios. Em 2009 tu lançou o Leitmotiv. Esse tem mais influências mais brasileiras, digamos assim. Eu queria que tu explicasse um pouco qual foi a tua ideia nessa tua estreia e falar um pouco também da produção e da própria escolha das músicas. Então, o Leitmotiv foi meu primeiro filho, né? Eu costumo dizer. Um parto de elefante, porque durou alguns anos para ficar pronto. A gente começou em 2006 e foi lançado em 2009, né? E já estava pronto, acho que final de 2007, mas até conseguir terminar, né? A prensagem, tudo demorou mais um ano. E a gente lançou em 2009.
num primeiro momento, a ideia era que fosse um laboratório. Usar esse disco para estudar, compor as músicas com alguns colegas que já tocavam comigo na época. Outras músicas já estavam prontas, né? E serviria, num primeiro momento, para laboratório, para estudo, para experiência. No fim, o projeto começou a tomar uma certa forma e receber outros convidados que nem eram esperados na época, né? Pessoas se ofereceram para ajudar, músicos mais experientes que eu, mais renomados do que eu, se ofereceram para participar. Outros que eu arrisquei, né, chamar, deram muito certo no projeto. Então foi um projeto muito legal, que contou com a participação de diferentes músicos, né, músicos de diferentes áreas, vamos falar assim, né? Desde o pessoal da bossa nova até o pessoal mais do rock mesmo, né, do progressivo. O Jorge Fernando, que é um violonista brilhante de música brasileira, bossa nova, participou com 2 composições. O Amir Cantuzio, que é um cara do rock progressivo, participou também. Houveram a participação já do meu irmão naquela época, começando. Era bem novo na época, mas já começou a participar. O Ricardo Cury, Marcelo Modesto, Albano Salles, Elder Lúcio, Edu Amaral. Foi um time muito legal e um repertório bem diversificado, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse disco, porque através dele eu acabei me tornando um produtor musical, né? Foi aí que consolidou realmente o início da minha carreira como produtor e também como técnico de som, porque foi o primeiro disco profissional que eu mixei na minha vida. Foi esse disco. E para destacar algumas músicas nesse álbum, as que mais me chamaram a atenção foram a Fuga em 7, Tupinambá, No Funk Ando e também a Céu Vermelho. Em 2015 é o ano de Roots of Groove. Esse teu álbum é fortemente influenciado pelo jazz, pelo funk, pelo progressivo, pela improvisação, né, Vitor? Eu gostaria que tu fizesse uma avaliação sobre esse álbum especificamente. E já o álbum Roots of Groove de 2015 foi gravado sob condições muito diferentes do primeiro, né, do Leitmotiv. Porque eu estava vivendo uma outra vida já, um outro momento da minha vida e também um momento musical diferente, né? O estúdio 601 já estava pronto naquela época, já tinha ficado pronto, então o álbum foi todinho produzido aqui. Teve uma produção mais redonda, menos custo de produção e também mais focado, né? Acho que como todo primeiro álbum, o Leitmotiv é um álbum bem misto, né? É uma salada de frutas, assim. E já o Roots of Groove é um álbum dedicado, como o nome já diz, ao groove, né? Ao groove dos anos 60, 70, uma fortíssima influência dessa pegada, né? Então foi um álbum muito mais focado mesmo no que eu queria, no estilo específico, o que tornou a produção mais objetiva, né? E foi um álbum muito legal, porque eu tive forte participação no momento da criação, né? Dos temas. Alguns temas nasceram através dos grooves, eu criava o groove e depois nascia o tema, né? Feito pelos músicos que me acompanhavam, que participaram do projeto, e também por mim, né? E foi uma experiência muito legal, muito embora eu não tenha conseguido na época divulgar o tanto que eu gostaria de ter divulgado esse disco, né? Foi uma fase diferente, alguns espaços que existiam na época do Leitmotiv já não existiam mais. E aquela época foi um momento assim de transição da forma que se divulgava a música, né? Nós não tínhamos o poder que nós temos hoje com a internet, através do Spotify, através do próprio YouTube, né? Lógico, já existia tudo isso naquela época, claro, mas era um pouco diferente. Particularmente nesse álbum, que conta com músicas expressivas, os destaques para mim são a Bohan Mitchell, Curis Blues, o Groovin' Hole, Daqui Pra LA e também a Fusion 2.
tem 30 anos de atividade. Nesse tempo todo, quais mudanças na produção tu pode destacar ao longo desse período? Se tu puder listar algumas vantagens ou desvantagens, as mudanças na produção musical de 30 anos para cá. É realmente incrível que tenha passado 30 anos desde que eu comecei a estudar a bateria, né? Comecei em 91 a estudar com um professor mesmo. Estamos em 2022, já se passaram 31 anos, né? Incrível. Mas algumas coisas realmente mudaram bastante. Essa coisa de produção, né? Eu não quero parecer um tiozão reclamão, mas antigamente as pessoas levavam mais a sério. Uma banda, quando ia entrar no estúdio para gravar um disco, entendia que você precisava fazer o material ficar bom antes de entrar no estúdio. Então você tinha um contato mais, até pelo tempo, né? Pela disponibilidade de tempo extra, tempo a mais do que a gente tinha naquela época, que não temos mais hoje. O mundo passa muito rápido, né? Então nós tínhamos mais tempo para ensaiar. Eu lembro que a primeira demo profissional que eu gravei com uma banda, a gente passou meses ensaiando um repertório de 8 músicas, que eram covers do Deep Purple, inclusive. E através dessa demo é que eu entrei no Rei Lagarto, que era uma banda autoral maior da época, né? Uma banda que já tinha um nome bem grande aqui no cenário campineiro e mesmo de forma mais ampla, sabe? Até no Brasil, uma banda que já tinha nome naquela época. E a gente ensaiou por meses a fio um repertório de 8, 9 músicas, né? E hoje o pessoal quer fazer tudo muito rápido, né? De forma muito emergente. Ensaia hoje para gravar amanhã, do jeito que der, depois concerto aqui não sair. É uma coisa que eu não concordo muito, mas tem a ver com a vida corrida do século XXI, né? Infelizmente, não tem como a gente navegar muito contra a maré. E eu acho que a popularização e o acesso mais fácil aos equipamentos de baixo custo trouxeram 2 efeitos. Um efeito positivo, né, que permitiu, com menor investimento, você conseguir ter um estúdio profissional para fazer uma produção de áudio com qualidade bem satisfatória, mas ao mesmo tempo banalizou um pouco a questão dos bons estúdios, dos bons técnicos com bons equipamentos. Equipamentos de baixo custo têm uma qualidade bem legal, mas não substituem os equipamentos realmente muito profissionais, né? Os bons prés, os bons compressores, bons microfones, os bons instrumentos e, sobretudo, o material humano, né? De quem está trabalhando, de quem está atrás dos botões, né? Então, acho que é uma evolução que, sim, dá oportunidade para quem não tinha grande experiência poder trabalhar de forma bem séria, né? Mas também trouxe muito curioso. Muita gente que monta no fundo de quintal um estúdiozinho numa salinha, compra um microfone chinês e sai gravando e fala que é produtor musical, né? Então tem esses 2 lados da moeda, mas eu acho que se a gente souber usar, aproveitar e ter bom senso em buscar o melhor e saber aproveitar o que cada momento da história nos proporciona, a gente vai realmente ser feliz com o que a gente faz e poder produzir coisas cada vez mais legais. Vitor, qual a sugestão que tu daria para quem está começando a tocar agora, para quem se interessa por música e por bateria mais especificamente agora? O que é que tu pode falar a partir da tua bagagem, a partir das tuas vivências? A sugestão que eu dou é procurar ter mente aberta, ouvidos abertos e bom senso para tentar trabalhar de forma mais consciente possível dentro de cada projeto que você for fazer. E trabalhar sempre com paixão, não só pelo dinheiro, não só pelo prazo de entregar logo, de fazer rápido, e sim se preocupar com cada projeto. Eu sempre acreditei que cada projeto tem um conceito diferente, cada projeto pede recursos diferentes, né? E toquem com paixão. E como disse certa vez Beethoven, tocar uma nota errada é insignificante, tocar sem paixão é imperdoável. Eu acho que é isso. Esse é Vitor Marcelos, aqui no Repercuta Podcast. Vitor, eu queria te agradecer por aceitar o convite, pela tua disponibilidade, generosidade também em dividir o teu conhecimento. Esse episódio do Repercuta fica aqui para a posteridade, o registro, e é muito gratificante ter você aqui no meu casting de episódios aqui no Repercuta Podcast. Fica esse espaço para um último recado, para tu deixar os teus contatos. E aproveita também para falar sobre os teus planos futuros. Jade, eu que te agradeço imensamente pelo convite, por essa oportunidade maravilhosa de poder falar um pouco sobre o meu trabalho e também divulgar, né? Gostaria de divulgar aqui
os próximos projetos, as coisas que estão acontecendo agora no estúdio. Eu estou finalizando o trabalho do meu irmão, Michel Cury, o álbum que será lançado em breve. Nós estamos finalizando as mixagens. Estou também traçando o projeto do meu terceiro disco, que deverá começar a ser gravado agora ano que vem, né? Em 2023. E também trabalhando como produtor e técnico de som do Estúdio 601, na cidade de Campinas, São Paulo. Quem tiver interesse em conhecer meu trabalho, pode acessar o canal do YouTube, Estúdio 601, com E. E através do Insta, do Face também, né? Tô sempre postando alguma coisa do dia a dia do estúdio, fotos, vídeos, né? Alguma coisa de demo também dos trabalhos diários aqui. Pode me contactar pelo WhatsApp, número é 19 992 529477, ou pelo e-mail victor@estudio601.com.br. E além disso, convido a todos que gostam desse assunto de baterias vintage a conhecerem meu canal no YouTube, Vintage Drums Brasil, Brasil com S mesmo, a conhecerem o canal, a curtirem, se inscreverem para receber as notificações, né? E para que vocês possam conhecer também essa outra atividade em paralelo que eu tenho, né? Além de baterista, produtor, técnico de som, eu também faço os projetos de restauração de baterias. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado, Jade, mais uma vez, e até breve.